Uma das coisas que nós brasileiros passamos no dia a dia é o desgaste, é sobre a hérnia de disco. Quem tem uma mãe, quem tem um pai, quem tem até um amigo mesmo sabe o quanto isso é existente na nossa coluna, nas nossas dores lombares. E falando sobre um pouco da hérnia de disco, Fabiana, eu gostaria que você desse um feedback também. O que é a hérnia de disco, para quem não sabe? Onde acontece? Qual a forma de tratamento? A hérnia de disco, ela é relacionada a um disco que existe entre as vértebras. Então, nós temos as vértebras e entre elas existe um disco, um anel rígido, e no meio existe como se fosse um amortecedor da coluna, que é o núcleo pulposo. Então, existe a protrusão, que é quando esse disco ele vai ser exteriorizado, ele vai ser jogado para fora um pouco desses ossos entre vertebrais, né, intervertebrais. E a hérnia é quando esse núcleo pulposo ele sai desse disco rígido. Então é quando eu tenho uma ruptura desse anel. Muitas pessoas confundem a protrusão com a hérnia. Então a protrusão seria um estado prévio à hérnia. A hérnia tem causado limitações desses pacientes e que podem vir descritas com várias características clínicas, como dores, e as mais sérias com dormência, imobilizações. A gente atende pacientes às vezes que ficam acamados por uma crise de hérnia. Como você falou, a mais frequente é a lombar, mas a questão do uso inadequado do celular também tem feito a frequência de hérnias cervicais aumentar. E qual o tratamento desse tipo de patologia clínica? O tratamento é inicialmente aliviar a dor e o processo inflamatório causado pela hérnia, diminuir esses sintomas e reabilitar esse paciente, fortalecer essa musculatura para que haja um realinhamento postural e não aconteçam novas crises, né? No caso da hérnia de disco avançada, existe uma interação medicamentosa ou... Sim, pode haver medicações e associados ao convencional da fisioterapia, ao tratamento que a gente chama de conservador. E depois, quando a gente tira nessa crise de algia com procedimentos analgésicos, a gente indica muito a questão do Pilates, porque o Pilates ele vai reeducar esse paciente, conscientizar do esquema corporal, das posturas do dia a dia, que não adianta a gente tirar esse paciente da crise e ele voltar para casa e fazer as posturas erradas e, consequentemente, lesionar novamente essa hérnia, né? Porque a hérnia vai existir, a gente só tem que mantê-la quietinha, vamos dizer assim.